Seja bem-vinda à nossa oitava aula aqui do quinto curso dos 27 perfis de personalidade. A nossa aula de hoje, o tema dela é como deixar o prestígio e viver com autenticidade e leveza. Então olha que interessante, né? A gente já está zerando praticamente o curso. A aula 9 ela também está saindo hoje, né? Ontem eu não consegui gravar, estava na casa de uns amigos. Até peço desculpa porque para vocês eu não consegui gravar com antecedência, mas eu estava num momento muito agradável, muito bacana e assim acabou naquele momento prevalecendo um pouco mais a amizade e a consideração por aquelas pessoas e pelo momento, e eu me permiti a gravar hoje para vocês. É, Antes de iniciar a aula, peço sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio o seu superior e peço licença para que juntos e juntas possamos estudar e compartilhar, dos nossos aprendizados. E lá vamos nós, Então, como, deixar o prestígio e viver com autenticidade, com leveza, Porque quando a gente vive na nossa verdade, quando a gente vive na nossa essência, a gente vive leve, A gente não vive tentando provar nada, nem tentando ser nada. E não é que a gente não aceite e não desempenhe alguns papéis e não seja, entre aspas, Porque a gente não é, mas a gente representa e desempenha alguns papéis mas na prática a gente vive eles, Não é que a gente não viva papéis, mas a gente não se perder nesses papéis. Esse é o principal ponto, Esse perfil de personalidade é um perfil de personalidade onde o que predomina são as emoções. Um perfil de personalidade que então busca, um posicionamento, uma posição de destaque nos grupos, na família, entre os amigos, no trabalho, e quando isso não acontece sofre e para às vezes chegar nesse lugar usa de alguns artifícios que não são saudáveis, nem para ele nem às vezes para as pessoas. Mas que é uma pessoa também que tem muitas qualidades e um perfil de personalidade, que dá para a pessoa muitas qualidades de comunicação, de relacionamento, de perceber as outras pessoas, de perceber o ambiente, de ler o que o ambiente espera, o que o ambiente gosta, o que o ambiente valoriza. Então é uma pessoa com muitas habilidades, também. E a emoção que está na base de todos esses comportamentos, dessa forma de olhar para a vida, de pensar a vida, de sentir a vida, é o orgulho. Só que esse orgulho, ele é a expressão, na verdade, de uma outra emoção mais profunda, que é o medo de não ser amado ou amada por ser realmente quem é. É a tristeza, na verdade, A tristeza por não ser amado por quem realmente é, na essência. Então a gente percebe, que no fundo sempre tem ali uma feridinha esperando a gente olhar para ela e curar ela. Na nossa última aula, nós falamos de 3 grandes tópicos, que é como esse perfil de personalidade ele tem um carisma e uma influência que é natural, que é muito positiva, que é muito boa, em relação às conexões. O quanto a inteligência dessa pessoa é uma inteligência da relação, do espaço, do ambiente, do grupo, do sentir as coisas, então uma inteligência relacional mesmo. E também, é claro, como que essa pessoa ela consegue inspirar outras pessoas através do exemplo que ela é, porque ela é uma pessoa que se torna competente, é um perfil de personalidade que faz a pessoa se dedicar, que faz ela investir energia e tempo para se desenvolver naquilo que ela considera importante. Então, aspectos muito positivos, dessa personalidade. E hoje, a gente vai começar a olhar então, essa transição, do prestígio para essa autenticidade, para essa leveza, já que tem todos esses pontos positivos, esse perfil de personalidade. Então vamos aproveitar o melhor, desse personagem. Então, um dos principais pontos, para a gente sair do prestígio e caminhar em direção da autenticidade é exatamente a gente reconhecer o valor das coisas além da imagem e o valor das pessoas além da imagem também das pessoas e o valor de nós além também da nossa imagem, das coisas que a gente construiu, das coisas que a gente tem, que a gente conquistou, que a gente manifestou, enfim. Enxergar o valor além disso, porque além de todas essas coisas que existem e que acontecem e que são legais de serem vividas, de serem experimentadas, existe algo que permanece. E esse algo que permanece é a vida. Então, além de tudo, não importa o que esteja acontecendo, existe a vida. Então, quando a gente reconhece o valor da vida, que está após, que está depois da imagem daquilo que a gente está vendo, uma situação, um cenário, um futuro possível, um passado, um desafio, um medo,
ver além daquilo a, a vida que existe por trás daquilo, a vida que existe neste momento. Então, quando a gente consegue se libertar, sabe, dessa superficialidade da imagem imediata, a gente pode começar a considerar se libertar dessa necessidade de aprovação. Porque se eu enxergo a vida que está além das coisas mais aparentes, dessas coisas que a gente fica querendo chamar atenção, aparecer e ter destaque, se eu enxergo que além disso existe a vida que está presente o tempo todo aqui, eu começo então a ver que eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu só preciso viver a vida que está acontecendo. Sentir a vida, fluir com a vida que está acontecendo, com os meus objetivos, com os meus planos, mas fluindo com a vida, aceitando a vida, vivendo a vida, não se preocupando com o que a vida é. E nisso, a gente vai percebendo que nós somos essa experiência contínua de estar sempre fluindo com a vida. Então eu não sou mais aquela imagem, aquele personagem que tinha que impressionar as pessoas. Eu simplesmente estou fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer, que eu tenho desejo em fazer, mas sem brigar com a vida, sem tentar provar para ninguém, sem tentar mostrar para ninguém que eu sou melhor, que eu sou o bonzão ou a bonzona. Simplesmente fazer aquilo que eu tô com vontade e que tá me fazendo bem. Porque eu tô afim de fazer aquilo. E sim, tem um resultado que eu tô esperando daquilo? Também tem, mas eu não tô desesperado por ele porque eu tô fazendo o que eu gosto. Então eu tô na busca dele, tô realizando o caminho para ele, o planejamento para ele, mas não desesperado. Nesse momento a gente começa a experienciar o que é a gente ser e não o que a gente faz. A gente continua fazendo, mas esse é o nosso ser, ele está fluindo. E isso faz a gente descobrir que nós somos muito além daquilo que a gente faz. E a vida fica muito mais fácil, sabe? A gente fica muito preso naquilo que a gente parece, nesse personagem, sabe? Que a gente se adapta, nesses padrões que a gente traz desde a infância, a gente acha que a gente é eles, quando na verdade a gente é esse ser. E se está fazendo sentido para você até aqui, eu peço gentilmente que você possa, né, se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe, porque quando vocês compartilham, o YouTube considera isso como uma coisa muito importante, então ele entrega o vídeo para mais pessoas, por gentileza. E conforme então a gente vai percebendo, sabe, essa coisa do ser, a gente começa a perceber que não tem sentido a gente ficar competindo com outras pessoas, porque não existe competição. Tudo que existe é a vida acontecendo, então a gente começa a perceber que a gente pode cooperar com as pessoas. E hoje mesmo, mais cedo, eu estava aqui sentado, aqui do lado de fora de casa, um pouquinho à noite. E enquanto eu estava ali refletindo, né, uma ideia passou pela minha cabeça, né? Uma ideia assim, passou pela cabeça. Sirva a vida que a vida te serve. E quando a gente começa a perceber isso, sabe? Que a gente só precisa servir a vida. E a vida é o universo, de uma forma geral, sabe? Envolve as outras pessoas, envolve as relações, envolve tudo que está à nossa volta, por todos os lugares que a gente passa. As pessoas que a gente conhece e não conhece. Quando a gente começa a perceber que a gente faz parte desse todo, a gente começa então a não se preocupar com a nossa imagem, e sim em servir, a gente começa a não querer competir, a gente começa a querer realmente cooperar, a gente começa a querer fazer parte, né? daquilo que a gente está cruzando, as pessoas que a gente está cruzando pelo caminho. Então, nesse momento não faz mais sentido se comparar com as pessoas, porque a gente entende que as diferenças elas são ótimas, porque pelo outro ser diferente, ele enxerga as coisas de um jeito diferente, ele percebe de um jeito diferente, então é uma perspectiva diferente, porque a história dele é única, os caminhos que ele fez para chegar até ali foram diferentes do que eu fiz, então naturalmente ele vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. E isso é bom porque quando eu não estiver enxergando algum ponto cego meu, essa pessoa pode enxergar, porque ela vê por outro ângulo, então aquilo que eu não enxergo ela pode me ajudar a enxergar, então eu tenho mais informações sobre mim. Olha que legal, agora eu posso me conhecer além daquilo que eu já me conheço, não anula o que eu sou, soma, acrescenta ao que eu já sei sobre mim. Então olha que interessante, né? A gente não tem mais como se comparar, a gente tem como se conectar, e na conexão a gente tem as parcerias, e isso faz as relações serem muito mais leves, muito mais fáceis, muito mais satisfatórias, muito mais satisfatórias. E tudo na vida flui quando a gente tem boas relações, né? E relações satisfatórias, com clareza, com leveza. E
Nada melhor, né, de quando a gente está então nessa conexão, nessa harmonia, nessa leveza, a gente conseguir até comemorar o sucesso, né, dos nossos irmãos, irmãs, né, que na verdade fazem parte da vida. A vida está se manifestando, nós somos a vida, nós somos parte da vida e a vida. Então, os outros que estão ali do nosso lado, né, eles também são parte de nós. Então, quando a gente começa a conseguir então perceber isso e comemorar o sucesso, né, desses irmãos, dessas irmãs, dessas pessoas que estão aqui do nosso lado, e a gente começa a compartilhar a vida, né, os lugares que a gente convive, os espaços de poder que a gente tem com essas pessoas sem medo de perder o nosso valor. Então a gente começa a realmente conseguir viver uma vida com é, abundância, com transbordo, né? Porque a abundância é transbordo, né? Quando a gente percebe que a abundância é transbordar, aí a gente fala, isso, bacana. Quando a gente transborda aquilo que a gente já é abundante, a gente já é próspero. E com isso, né? Não tem como, não tem como, é impossível mesmo de verdade não surgir uma humildade. Então, o orgulho, essa emoção, esse perfil de personalidade, ele nos permite aprender a desenvolver a humildade, mas a humildade não do jeito que a gente pensa geralmente, a humildade com outro significado, no sentido de aceitar a nossa humanidade, sabe? Não aquela humildade de andar com roupa que às vezes não tá boa para falar que é humilde. Não é esse tipo de humildade, sabe? Associado com pobreza, com sofrimento, com escassez. Não é esse tipo de humildade. É humildade no sentido de você se permitir ser humano, sabe? Ser falho. E essa palavra falho é engraçada porque não é uma falha, na verdade. É somente uma coisa que acontece. Mas a gente que classifica como falho. E isso atrapalha porque a gente fica achando que é ruim. A gente não aceita a realidade. A gente não flui com a realidade, né? Não é uma falha, mas como a gente chama de falha, vamos usar esse conceito, então. Aceitar nossas falhas. Aceitar ser humano. E aceitar a falha não quer dizer que a gente não vai mudar e que a gente não vai crescer e que a gente não vai se aprimorar. Aceitar a falha é no sentido de, ok, aconteceu, não vou ficar sofrendo, me remoendo, me culpando por isso. Eu vou melhorar o que eu preciso melhorar e vou seguir em frente, tá tudo bem. Aprender com o que aconteceu, mas não ficar remoendo o que aconteceu. Ahn, Quando a gente vai para um caminho de humildade, a gente passa a não querer mais impressionar as pessoas, porque a gente percebe que não é sobre o que as pessoas pensam sobre a gente, mas o quanto a gente está conectado com a gente, aceitando a gente, e isso deixa a gente leve e feliz automaticamente. Então, amar pra gente passa a não ser mais aquela coisa de eu gosto de você, você gosta de mim, né? Você acha eu bonito, eu acho você bonita. Amar não é mais uma coisa assim, dessa troca, desse joguinho de vai e volta. Amar é uma coisa assim, olha, eu sei que eu sou parte da vida, eu sei que eu estou em conexão com você que é outra parte da vida, que fazemos parte de uma única coisa. Então, como que eu não vou te amar se eu e você somos uma única coisa? É impossível não te amar. Em essência, nós somos uma única coisa. Então, se eu me amo, eu te amo automaticamente. Então, o amor ele vai para um outro nível de compreensão de amor. Não é mais amor de morar junto, namorar, fazer sexo ou ser amigo ou trabalhar. Não, é amor simplesmente porque você é parte de mim. Então, é natural que eu te amo. É, mesmo que eu não te conheça, eu já te amo. É impossível não te amar a partir do momento que eu me amo, que eu sei quem eu sou. Então, a gente acaba criando conexões que elas são muito leves, que elas são muito claras, objetivas, que elas acolhedoras, é claro, com sentimento, mas com muita clareza, com muita objetividade, muito transparentes. Conexões verdadeiras, conexões humanas, conexões reais. É a única forma de realmente ter essas conexões é dessa maneira, sabe? A gente sendo natureza, a gente sendo fluido, a gente sendo livre dessas buscas por aprovação, a gente simplesmente sendo a gente. E quando a gente constrói essas conexões reais, verdadeiras, isso é a prosperidade, né? Porque de boas conexões a vida flui e as oportunidades chegam e a gente pode exercer aquilo que a gente veio exercer como a nossa mensagem na vida. Olha isso aqui que está acontecendo a gente aqui, né? É isso acontecendo, né? É a gente fluindo com a vida e permitindo que
a coisa aconteça, e essa conexão, sabe, esses conhecimentos que são compartilhados aqui, eu aprendo muito com vocês também, com os comentários. Isso tudo é muito maravilhoso, né? Isso tudo é muito bacana. E a conclusão então que a gente chega sobre esse perfil de personalidade é que o nosso crescimento ele acontece quando o amor, que seria então a aceitação na nossa humanidade, sabe? Essa aceitação da nossa humanidade, ele se torna maior que a nossa necessidade de ser admirado. E porque a gente entende, né, que a gente é a vida, que existe algo além das situações do dia a dia, a vida que acontece ali por trás daquele além. E, e por isso a gente consegue então se libertar dos sofrimentos, sabe, da frustração, da ansiedade, porque a gente para de julgar a vida, a gente para de brigar com a vida e de remoer a vida, a gente vive a vida e a gente continua crescendo, é claro, e buscando aprimoramento, mas a gente vive a aceitação da vida. E de nós, é claro, né? Da nossa humanidade. Então o desafio da aula de hoje é um desafio bem simples, né? Pra gente ir encerrando os desafios. A próxima aula não tem desafio, né? Fale com seu parceiro ou com a sua parceira sobre algo que te deixe inseguro ou insegura sem tentar parecer confiante, sabe? Sem tentar mostrar que você tá muito bem, que tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não. Simplesmente se vulnerabilize. Seja você e mostre isso para essa pessoa que te ama. E veja o que acontece, veja como ela se relaciona com você, veja como que você se sinta nessa forma como ela se relaciona com você, porque isso tudo também é muito importante. Então, é isso, eu agradeço a sua presença e a gente se vê na nossa próxima e última aula desse quinto curso. Tchau, tchau.